Portanto, Tiago, vendo toda aquela situação, toma a palavra e surpreende a todos, né? Irmãos, Moisés tem, desde os tempos antigos, quem o pregue. Vamos lá o texto aqui para a gente ouvir. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. Ponto. E então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós a não impor aos gentios nada além dessas coisas. Preste atenção aí, irmãos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, apóstolos, fundadores, né, fundamento da igreja do Senhor. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós a não impor nada além dessas coisas. Que coisas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Isso bem fazerdes, bem vos vá se os fizerdes. Por quê? Porque esses pecados é ofensa direta a Deus, idolatria, é pecado contra Deus, o sangue, né? Ou a carne sufocada com sangue, é um animal que não é sangrado antes de ser morto. Por quê? Porque isso é o de respeito à vida do animal. A Torá diz que a vida do animal está no sangue, entendeu? Então, respeito à vida que Deus deu a esse animal, não devemos comer o seu sangue, porque é a vida dele que está ali. Capite? E a prostituição que é pecado contra a carne, é o pior pecado que o homem pode cometer contra o seu corpo, porque o corpo do homem é templo de Deus. Quem se prostitui está se destruindo e automaticamente será também destruído por Deus, porque o templo de Deus é santo, deve ser santo. Se alguém destruir, Paulo diz, né? Se alguém destruir o corpo de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Às vezes a gente esquece essas passagens e acha que, não, é só correção, é só obras da carne. Mas vamos lá. Diante desse assunto aqui, a gente vê o apóstolo anteriormente falando que, olha, esses rapazes, esses senhores que foram para lá, saíram daqui, de fato, de Jerusalém, mas nós não mandamos, não autorizamos ele a falar em nome da igreja. Eles foram porque, infelizmente, né, aqui eu falando, eram fariseus, e fariseus era assim, fariseus queria aquela coisa da lei, né? Ainda que não fosse a vontade de Deus, mas tinha que ser como eles achavam que tinham que ser. Tanto eles como os saduceus, que eram até mais zelosos da lei do que os fariseus, certo? Mas eles eram, eu falo no tocante à questão cerimonial, eles eram muito mais rígidos, né? Portanto, mas não era a vontade, eles não saíram, não foram Deus que mandou. Isso aqui derrime até aquela discussão que muita gente acha que Paulo ali está falando de Pedro, está falando de apóstolos que saíram do Senhor. Não foi, não, amigo. Ali foram fariseus, entendeu? Fariseus que possivelmente um daqueles que estavam lá na igreja, mas que eram um joiozinho lá no meio, entendeu? Não estava firmado na fé em Cristo. Tanto sim que estava sem um entendimento, ou de fato podia estar sem um entendimento ainda, né, que foi dado, que é um pouco mais difícil de aceitar.
Aqui então, irmãos, vocês que estão aí na igreja, que se diz cristão hoje e que se judaiza, saia dessa, amigo. Saia dessa. Essa carta aqui mostra claramente para você que os apóstolos, chamados por Cristo para fundamentar a igreja, não ensinou isso. Se alguém te ensinou a guardar sábado, é anátema, é maldito. Se alguém está te ensinando a guardar as obras da lei, luas novas, sábado, etc., etc., ao contrário de tudo que Paulo, né, ensinou claramente nas suas epístolas, entendeu? E que de fato há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstantes torcem para a sua própria destruição. Mas Paulo não ensinou a guardar a lei, pelo contrário. Ele estava declarando sempre que o que estava envelhecido estava prestes a morrer, a se acabar, ser trocado pela nova aliança. Eis que tudo se fez novo, esqueceu? Como é que tudo se fez novo se você está no velho? Como é que tudo se fez novo se você está botando um vinho novo em copo de couro velho? Vai estragar e você vai perder seu vinho, amigo. Não faça isso. Saia desse engano, tá bom? A lei de Moisés não é para cristão. A lei do cristão é a lei de Cristo. E quem cumpre a lei de Cristo, cumpre a lei de Deus. Que nada tem a ver com a lei que foi dada por terreno. Moisés foi terreno. Quando a Bíblia diz que a lei estava enferma e que não podia fazer nada por você e por mim, é porque a lei estava contaminada pelo pecado. Moisés foi um varão valoroso, um servo de Deus excelente, fez coisas estupefatas, abriu o mar, tirou a água da rocha e fez coisas maravilhosas, correto? Mas ele estava em pecado, amigo. Moisés estava em pecado, Moisés era um pecador. Por isso a lei estava enferma pelo pecado, contaminada pelo pecado. Daí muita gente até da graça hoje fica aí, porque a lei tirou a lei, não tem mais pecado. Epa, calma aí, rapaz. A lei mostrava o pecado, mas ela não era o pecado. Ela mostrava o pecado, ela mostrava a fragilidade do homem. Tanto sim que existia a lei, disse, olha, a lei é porque a gente é pecador e precisa de lei aqui para a gente segurar a onda, a nossa onda. Tá certo? Mas ela não era o pecado. O pecado era transgredir essa lei, porque a lei veio como um rito de obediência para te prender ali naquela região ali, ó, naquela região da lei. Saiu ali, dali fora, era a cabeça rolava, amigo. Você está entendendo? Então Cristo veio do céu, foi tentado, padeceu, não se entregou ao pecado da carne, às obras da carne, às obras do pecado, ele não se entregou. Por isso, a vitória. Por isso, Deus se agradou dele e o ressuscitou dentre os mortos. Para nos dar exemplo, ele foi a primícia. Cristo foi a primícia de todos os que vão chegar na eternidade. Então, essa de você ficar falando aí, até os irmãozinhos da graça que tem esse pensamento ainda tosco, um pensamento tosco, de que é só obra da carne, que seja, mas obra da carne é maldita, rapaz. Obra da carne não presta, te afasta de Deus, independente de você ser um cristão ou não. Não confunda um tropeção, pá, caiu, bateu a cara lá, Deus nem vai te cobrar pelo pecado, vai até te amparar, te levantar e tal, porque você tropeçou. Outra coisa é você saber das verdades e querer permanecer nela ali. Um pecadinho de nada. Não. Saia dessa, isso é engano.
Isso é pecado voluntário que te leva à morte. Pecado para a morte é você pecar voluntariamente. A Bíblia diz que nem ore por esses, nem ore. Nem ore e se afaste desses, entendeu? Porque já estão pervertidos e pecam. Pesado. Talvez esse versículo não se aplique a você, mas se você está com esse pensamento, saia, porque um abismo chama outro abismo. E não vai te levar para outro caminho, senão o caminho da destruição eterna. Independente de você crer, saber que Jesus Cristo morreu por você. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Tem uma parte a fazer? Tem. Muita gente prega, eu conheço pastores aí, pastores excelentes, que têm um know-how, muitos seguidores, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Precisa fazer nada? Precisa sim, rapaz. Você, sei lá o que é que está acontecendo com você, com esses pregadores. Você precisa aceitar. Você precisa ser voluntário. Como é que você faz uma coisa e ensina ao contrário, rapaz? Como é que você faz? Você precisa fazer, você vive isso. E ensina ao contrário, não precisa fazer nada. Como assim? Mas vamos lá, amigos, vamos lá. Para não perder aqui o foco, né? E voltando ao assunto, é necessário, entendeu? Necessário, e sempre quando eu falo de necessário, eu lembro do... É necessário nascer de novo, né? Necessário nascer de novo da água e do Espírito, para que a gente possa ver e enxergar o reino de Deus. Por que isso? Porque nem a incircuncisão que esses judeus queriam que os cristãos praticassem, como a incircuncisão de quem não circuncida, mas que não é nascido de novo, tem virtude nenhuma. Sabe o que é que tem ser virtude? O que é que tem ser virtude? O que é que tem virtude? É você ser uma nova criatura, amigo. E só é nova criatura quem nasce de novo da água e do Espírito. E só nasce de novo quem clama a Deus, quem se prostra diante dele e clama por esse milagre. É evidente que a palavra fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai despertar em você esse sentimento de você reconhecer que você realmente é um podre, é nada, que a sua justiça não é nada, que não tem como você nascer salvo se não clamar pelo Senhor e passar pelo novo nascimento. Entenda, nem a circuncisão dos judeus, nem a incircuncisão dos gentios tem virtude nenhuma. O que é que tem virtude? Ser uma nova criatura. Nova criatura pressupõe que é morrer a sua natureza e viver a natureza de Cristo. Isso é um milagre. Só através de fé e oração é que é possível ser feito. Está aqui então a mensagem aqui para os judeus, tá? Que os cristãos judaizantes, os judeus também que insistem, né, em manter a lei que já foi ultrapassada. A lei a gente pode entender a lei como um rudimento da doutrina de Deus. Rudimento da doutrina de Deus. Passou. Hoje, tudo que não é da fé é pecado, cara. Tudo que você fizer, tudo que você fizer sem fé é pecado, ensinou Paulo. Porque o que não é da fé é pecado. Correto? Amém. Só parafraseando aqui um pouquinho mais ainda, para dar mais testemunhos, irmãos, pode ler Atos 15, entendeu? Até o capítulo todo fala a respeito disso aí. Todo o capítulo 15, né? Declara quem foram, que foram os fariseus, que Paulo subiu, né? Que essa ideia de que ele não foi antes, os apóstolos foram sim, era necessário ir. Quando ele falou aquilo ali, certamente ele ainda não tinha sido chamado pelo Senhor para cumprir o ministério cabalmente que lhe foi dado pelo Espírito.
dentro da igreja, entendeu? Ele vivia o evangelho e achou por bem falar aquele testemunho. Às vezes eu evito até falar coisas assim que acontecem em minha vida. Se eu fosse falar os milagres que já aconteceu aqui com a minha vida, rapaz, eu acho que eu triplicaria meus seguidores, porque o povo adora isso, né? Milagres, milagres, profecias cumpridas, milagres na rua, aleijados andarem, essas coisas. Mas eu evito, sabe por quê? Porque a gente tem que seguir a Deus pela palavra que Ele nos tem dado e não pelos milagres que Ele faz. É importante, esses milagres é um testemunho de fé, um testemunho de vida. É Deus se revelando entre nós. Porém, a palavra, cumprir a palavra, guardar os mandamentos, é o maior milagre que nós temos. Ser nova criatura é o maior milagre que nós podemos ser. Novas criaturas. Um grande abraço a todos. No próximo texto eu relatarei a respeito da segunda carta, né, oculta. Essa aqui é uma carta que está oculta, que para mim deveria estar aberta, patente a todos, e todos os pastores, apóstolos, profetas aí que tem dom do Senhor e se acham tais, que pregue essa carta. Não deixe ela oculta lá não, porque ela está aqui, mas ela foi muito importante para nós gentios. Ela derrime toda a dúvida em relação ao o judaísmo e o cristianismo. Aqui há uma separação realmente do que é cristão e do que não é cristão, entendeu? E que o importa realmente é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Um grande abraço, boa tarde a todos e fiquem com Deus.